Bom dia para todos. Em nome do Senhor Jesus, eu vou continuar explicando aqui no livro de 1 Coríntios 14, do verso 11 em diante. Os irmãos prestem bem atenção, porque o que eu vou falar aqui, vou gravar, eu já fiz escrito, porque Deus tem me cobrado para poder fazer escrito, porque às vezes, num período de meditação a respeito do assunto, eu sinto como se Deus estivesse me dando, ou o Espírito Santo estivesse me orientando nas coisas, mostrando os pontos, as controvérsias de alguns explicadores do assunto que querem contradizer e dizer que os dons já não existem mais e assim por diante. Mas isso é uma mentira. É uma mentira, isso é um terrível engano. Os dons do Espírito, o poder de Deus é para todo o período da graça, assim como Deus usou os profetas no passado, e todos eles foram usados pelo poder de Deus. E o próprio Senhor Jesus, como eu já disse também nos outros vídeos, ele não desprezou o poder de Deus para pregar o evangelho. Então, às vezes nós, por não ter uma vida espiritual, não entender direitinho o que é tomar sua cruz sobre si e seguir Jesus, achamos que devemos ter uma vida de mil maravilhas. Não é todos que vão ter uma vida, talvez, talvez de um certo sofrimento, igual Paulo teve um espinho na carne, e Jesus disse para ele: o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas do homem. Tem certas pessoas que não aguentam tomar uma latada de água fria. Então, mas eles mantêm a fé, e assim por diante. Agora, já tem pessoas que suportam coisas muito maiores, entendeu? Então, Deus escolhe algumas pessoas porque Ele suporta, então, através disso, Deus pode aperfeiçoar a obra dele sobre a vida da pessoa. Caso contrário, a pessoa tem que ser vigilante nas escrituras para não cometer erro. Da mesma forma, não muda nada. Todos nós devemos ser vigilantes nas escrituras e não rejeitar aquilo que está escrito, inventando desculpa, torcendo as escrituras, como disse Jesus. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que pega 3 medidas de farinha e coloca fermento até levedar toda a massa. Será que ele falou alguma coisa errada? Será que o que ele estava querendo dizer com isso? O que ele estava querendo dizer que é para tomar cuidado mesmo com o fermento dos escribas e fariseus, que eles tem gente que torce as escrituras. Essa é a verdade. Não pensa que as escrituras estavam na mão do povo, dos escribas e fariseus, e Jesus criticou eles, que agora vai estar na mão do Vaticano, que Jesus vai lisar a cabeça deles, não. A situação é pior ainda. É muito pior. Então eu vou ler aqui para eu poder fazer um vídeo rápido, e qualquer dúvida os irmãos façam um comentário embaixo, e assim por diante. Eu vou estar pronto para responder qualquer pergunta sem dúvida nenhuma. Bom, 1 Coríntios 14, 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Se era um dom de idioma, por que é que daria orientação por que é que Paulo daria orientação como essa, já que todos entenderia com o que a pessoa está falando? Assim como entenderá em Atos. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Edificação da igreja, edificação da igreja. Pergunta: a era da igreja acabou? Não, né? A era da igreja acabou? Ou eu posso fazer aqui uma objeção e dizer que esse dom é para todo o período da graça? 1 Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Aqui, se fosse um dom de idiomas, ele teria aconselhado ir estudar outros idiomas e não orar, o que dá ao entender que é algo que se adquire espiritualmente e não por esforço intelectual. 1 Coríntios 14, 14.
Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Aqui ele diz que se ele orar em espírito, ele ora muito bem, mas o entendimento fica vazio. E olha que ele falava 4 idiomas, hein? 1 Coríntios 14:15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Ou seja, tem que estar as duas coisas ligadas. Entendimento, cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Nas minhas experiências e analisando o que Paulo fala nesse verso, a pessoa tem que estar ligada na oração que está fazendo e de repente ele é tomado por falar línguas, porque Deus tem cuidado com a oração que fazemos, então a pessoa é tomada em línguas e para isso você tem que se esvaziar sua mente, esquecer desse mundo, pois o que mais nos atrapalha são as preocupações com os afazeres dessa vida. 1 Coríntios 14:22. De sorte que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os descrentes, e a profecia não é um sinal para os descrentes, mas para os crentes. Aqui eu diria que tem uma confusão. Bom, se Paulo está dizendo que o dom de língua seria melhor quando tem interpretação, como ele poderia ser um sinal para o descrente, se nem para nós crentes ele é tão eficaz, a não ser para aquele que está falando? Logo, ele não é um sinal positivo para o descrente, senão que negativo. Mas vamos entender o que Paulo pode estar querendo falar. E aqui está a prova no verso de 1 Coríntios 14:23. Se, pois, toda a igreja se congregar num só lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou descrentes, não dirão porventura que estáis loucos? Bom, se eu falar em profecia para um incrédulo, como ele poderia receber esta profecia se ela estiver falando do futuro? Até que ela venha se cumprir e se cumprir, porque Satanás vai trabalhar para impedir. Mas se esse profetizar for em termos de revelação de acontecimentos passados, presentes, que a pessoa estiver passando, agora esse tal poderá estar pronto para receber uma palavra profética futura. E aqui está a prova do profetizar em termos de revelar. Os acontecimentos atuais que a pessoa está vivendo ou viveu. Logo, esse tal vai ficar convencido que realmente está no nosso meio, que Deus está no nosso meio. 1 Coríntios 14:25. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Bom, eu creio que dá bem para entender. Agora, às vezes eu tenho certas objeções, é coisa do tipo, eu diria, mais clara. Imagina bem para vocês verem. Dizem que a igreja em Corinto, porque era uma região portuária, então tinha gente de vários lugares que falavam vários idiomas e tal, e assim por diante. Até parece que gente de negócio gosta de igreja, né? Gente desse tipo de ramo de trabalho. Eles até parece que eles gostam, eles são um amor com as coisas de Deus. Então, ali dizem que se reunia muita gente ali.
de vários idiomas e assim por diante. Até dizem que a igreja em Corinto, o povo falava em línguas para poder aparecer. Bom, mas se era um dom de idiomas, por que é que o povo, e lá no livro de Atos o povo entendeu tudo que eles falaram, por que cá em Coríntios iriam ficar perdidos sem entender o que estava sendo falado? Faz sentido nenhum, né, gente? Não faz sentido nenhum. Então, existe muito por trás disso, muita controvérsia por trás desse assunto, inclusive os que explicam esse assunto como o Adventismo, por exemplo, dizem que a lei e os profetas duraram até João Batista, mas a palavra de Deus está falando a lei e os profetas. No Novo Testamento é um dom, são dons. Não, profeta acabou aí. Agora, se eles usam esse termo para poder dizer que não existe mais esse negócio de profecia e tal, e que a Bíblia é o suficiente, e assim por diante. Agora me explica por que que Ellen White é recebida, é tida por profeta 1.700 anos depois, praticamente, do princípio da igreja, depois que Jesus morreu. Me explica onde é que está o cabimento disso. É explicar se puder, né? Porque não faz sentido, é outra coisa sem pé, sem cabeça na realidade. Então, ainda que a pessoa fale alguma coisa que venha a se cumprir, isso independe hoje, nos termos de hoje, que seja uma mulher ou que seja um homem. Deus vai usar quem ele quiser, porque ele usou até uma mula, isso não faz diferença nenhuma. Então, e venha se cumprir, é porque Deus não vai deixar o povo deles desinformado das coisas que estão para acontecer. Entendeu? Então, os dons, para alguém, qualquer um que tiver alguma dúvida, os dons são para a atualidade e para todo o período da graça. Talvez se você tiver alguma dúvida, coloca aí seu comentário e nós vamos analisar onde pode estar o erro, o engano e assim por diante. E continuo afirmando, porque a minha pergunta é: se nem o Senhor Jesus desprezou o poder de Deus para pregar o evangelho, Deus vai enviar nós de mãos banando? Será que faz sentido uma coisa dessa? Nem um pouquinho, né? Então tem muitas objeções. Eu estou aqui fazendo menção de algumas. Entendeu? Para provar e mostrar que na realidade é engano, é mentira. Isso é engano das trevas mesmo. Entendeu? Eu agradeço a todos quantos verem esse vídeo. Espero que vocês possam passar para frente para informar as pessoas, porque eu chamo isso de colocar os pingos nos is das escrituras, porque tem muito engano por trás, assim como na época de Jesus tinha, que Jesus veio pregar o evangelho e não identificaram ele, porque não entendiam as escrituras, por torcer elas. A situação do dia de hoje é da mesma forma. É a mesma, não muda nada. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus e a minha oração é essa, que todos tenham sua mente aberta para fugir de todo engano, porque é muito engano que tem por aí.